Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar, para estudar. Hoje é dia 20 e hoje é dia 28 e nós vamos, como de costume, ler o capítulo correspondente ao dia, né? Hoje é dia 28, então nós vamos ler o Provérbio 28. A quantidade de informações, de riquezas, de conselhos, de direções, de comportamentos. Nós costumamos dizer que o livro de Provérbios é praticamente um curso de relacionamento interpessoal. Existem cursos, né, voltados a processos gerenciais e relacionamentos interpessoais, e nós vemos aqui uma riqueza muito grande, muito grande. Temos em mãos aqui 31 capítulos que, se formos realmente esmiuçá-los, sabe, ficaríamos anos estudando este livro, apenas este livro. Este livro de Provérbios, bem como também o de Eclesiastes, que foram dois livros escritos pelo rei Salomão, o homem que pediu algo a Deus, e Deus, né, ou seja, Deus fala para ele assim, pede o que você quer, e ele fala assim, né, trazendo aqui uma simplicidade de palavras. Ele diz a Deus: Senhor, eu tenho uma responsabilidade enorme na mão, eu preciso de sabedoria. E Deus vira para Salomão e fala assim: caramba, cara, geralmente eu recebo aqui, as últimas orações que eu recebo, a maioria delas é o quê? Cabeça dos inimigos, eu quero viver mais, eu quero saúde. Você está me pedindo sabedoria? Pois eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar até o que você não pediu. Até todas as coisas que você não pediu eu vou te dar, porque você realmente já está sendo sábio só de pedir sabedoria. Então, assim, a riqueza é muito grande. Aqui nós vemos aqui no livro de Provérbios assuntos que hoje nós conhecemos em uma ciência chamada programação neurolinguística. Ou seja, nós temos dentro do livro de Provérbios até informações que hoje foram faladas como forma científica de comunicação humana. Então nós vemos aqui até informações que hoje, atualmente, são informações cruciais de cunho intelectual humano, que na verdade foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Então aqui, agora, nesse exato momento, sem mais delongas, nós vamos trabalhar alguns versículos que são bem práticos e vamos aqui expor esses versículos de uma forma mais simplificada o possível, para que a gente consiga absorver essa informação e, como já disse, versículos práticos para que nós venhamos a colocar em prática, ok? O primeiro versículo diz o seguinte: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leão. Ou seja, ser justo lhe dá ousadia. E ousadia de leão. Você já teve a oportunidade de ir num safari, de ir num zoológico? Você já ouviu num zoológico o rugido de um leão? Como ele ecoa num jardim, como ele ecoa num zoológico, quando um leão está rugindo, todos param, todos vão até a jaula do leão para observar. Como pode um som tão diferenciado, um som que nos remete às nossas lembranças mais remotas, ok? Ou seja, quando você ouve um rugido do leão, é como se você fosse há milhões e milhões de anos atrás, lá no seu DNA, quando pessoas eram devoradas por leões, quando pessoas corriam dos leões. O rugido de um leão é uma coisa terrível de se ouvir, amedrontosa. E é um rugido acompanhado do quê? De uma ausência de medo. Ou seja, o leão é um dos animais que parece que ele não tem medo de nada. Pode ser o bicho que for do tamanho, 3 vezes o tamanho dele, ele enfrenta. E é isso que Salomão está falando aqui sobre o comportamento dos justos. Os justos, quando você realmente é um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa justa, você se torna uma pessoa totalmente ousada. Você se torna uma pessoa que você não tem medo de nada e você faz aquilo que tem que ser feito, porque aquilo que tem que ser feito é o certo e você faz, porque você é uma pessoa justa. E só
essa ousadia, só essa justiça é que nos dá esse espírito de ousadia. Ou seja, quando você está certo, você briga, você vai para cima porque você está com a verdade. E a verdade nos faz, né? A verdade nos dá essa condição de sermos pessoas ousadas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Versículo 3 vai dizer o seguinte: o homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva impetuosa que causa falta de entendimento. Ou seja, pobre que oprime pobre são como chuvas destruidoras. Gente pobre oprimindo pobre é a pior pobreza que existe de se ver. É uma realidade. É apenas uma realidade aqui que Salomão nos traz. Então nós temos que tomar muito cuidado em que nós elegemos, em que nós colocamos para fazer gestão, seja do nosso município, seja do nosso estado, seja do nosso país. Porque existem pessoas pobres, e a gente já falou em capítulos anteriores aqui, que pobre não é só a questão de pobre financeiro. A pobreza financeira é o último estágio de uma pobreza que começa lá na pobreza espiritual, passa para a pobreza intelectual e depois termina no último estágio, no platô, que é a pobreza financeira. Ou seja, uma pessoa que é pobre espiritual, que ela não tem Deus no seu coração, que ela não tem o senso espiritual de que existe um Deus sobre todas as coisas, ela também acaba sendo uma pessoa pobre de intelecto. Porque nós vamos observar daqui a pouco alguns versículos deste capítulo 28, onde fala que nós que buscamos a Deus temos a mente aberta para aprender todas as coisas. Então, quando você é um homem rico espiritual, essa riqueza espiritual vai te trazer também uma riqueza intelectual. E ao você ser rico espiritual e rico intelectual, essas duas riquezas vão te proporcionar uma riqueza profissional, uma riqueza financeira, uma riqueza de recursos. É isso que nós aprendemos aqui nesta linda e maravilhosa palavra de Deus através da boca de Salomão, escrita nesse livro chamado Provérbios, ok? Vamos lá, continuando aqui. Versículo 4 vai dizer o seguinte: os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Guarde a lei e contenda com aqueles que não guardam. Guarde a lei do Senhor, guarde a palavra do Senhor, leia todo dia, aplique ao seu coração e contenda. Lógico, com equilíbrio, mas contenda sim com aqueles que não guardam. E esse contender é o que seria esse contender? É você brigar com as pessoas que não obedecem a Deus? Não, mas você não caminhar no mesmo caminho deles. É você bater de frente com algumas coisas erradas. É no seu trabalho, por exemplo, onde as pessoas não fazem a coisa certa. E você não pode se calar, você não pode apenas aceitar aquela situação e dizer assim: ah, isso é problema deles, eu não estou nem aí, eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte sim, mas também exija que as pessoas façam a parte delas também. Se você é justo, exija que as pessoas também ajam com justiça. Exija que as pessoas também trabalhem de forma justa. Não aceite a justiça, ou seja, não seja silencioso ao ver as coisas erradas. E é nesse contexto que nós vemos essa questão de contender com eles. Contender seria não ficar calado diante da injustiça, diante de coisas erradas que fazem diante dos nossos olhos. É isso que nós entendemos aqui. Versículo 5 vai dizer o seguinte: o homem mau não entende o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. E o que eu entendo quando eu leio isso? Qual que é a hermenêutica desse versículo? Busque ao Senhor e tudo, mas tudo será mais fácil de entender. Olha aí o segredo. Olha, Juarez, mas eu não... Olha, tem uma matéria que eu não consigo entender. Olha, eu tô estudando isso, mas eu não consigo entender. Eu digo para você que existe uma liturgia que eu sempre faço e tento colocar isso na cabeça dos meus filhos, na cabeça de amigos.
Não comece o seu dia antes de ler a palavra do Senhor. Não leia nenhum livro secular, seja de matemática, física, química ou qualquer outra coisa, sem antes ler a palavra do Senhor. Há pessoas que já leram livros com mais de 1000 páginas, 500 páginas, e aí você pergunta para ela, você já leu a Bíblia inteira? E ela diz para você, não. Ou seja, pessoas que buscam conhecimento animal, conhecimento humano, mas nunca buscaram o conhecimento de Deus, aquele conhecimento que Deus nos fornece através de sua palavra, através da biografia, através do relacionamento que eles tiveram com homens como Abraão, Isaac e Jacó. Então, veja bem, olha o que a própria palavra de Deus e Deus, usando a boca de Salomão, diz que os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então tá aqui o segredo. Se existe um segredo de como entender tudo, de como aprender tudo que você quer. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Eu quero aprender a consertar tal coisa. Eu quero aprender isso. Eu quero aprender aquilo. Você quer aprender? Então antes de você aprender isso, busque ao Senhor. Busque entender a palavra do Senhor, busque os conceitos, os preceitos, as ideias, os ideais que Deus tem para a nossa vida, que você vai ver como a sua mente vai se abrir as ramificações nervosas, neurais, e você com certeza você vai se tornar uma pessoa que vai aprender as coisas com muita facilidade, não tenha dúvida disso. Versículo 6 vai dizer o seguinte: melhor é o pobre que anda na integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. E o que nós observamos aqui? Nós vemos aqui a ideia de que a integridade é uma coisa que precisa ser valorizada. E a integridade vai vir de uma palavra que chama íntegro. E íntegro vem de inteiro. Inteiro vem de algo que dá a ideia de que não falta nada. Ou seja, não lhe falta educação, não lhe falta caráter, não lhe falta inteligência. Não, quando não nos falta nada, nós estamos íntegros e, sendo íntegros, caminhamos em integridade. Então seja íntegro, que nada te falte. Que ainda que ele fala assim, melhor é o pobre que anda na integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Não que, veja bem, a riqueza ou a pobreza esteja vinculada à questão de, vamos se dizer assim, como eu poderia usar um termo aqui mais fácil de compreensão? Ser rico ou pobre não está relacionado, às vezes, com... Embora nós já tenhamos falado em capítulos anteriores que riqueza está correlacionado à ausência de preguiça e à multidão de trabalhos, você pode, por exemplo, não ser uma pessoa preguiçosa, você pode trabalhar bastante. Mas se essa riqueza, se esse trabalho está vindo de coisas ruins, de comportamentos ruins, de pensamentos ruins, coisas que lhe faltam, como honestidade, como falta de verdade, então é melhor, é isso que Salomão diz, é melhor ser pobre, mas ser íntegro, do que você ser rico e ser uma pessoa perversa. Perversa, ou seja, de perversão, de perverter princípios, de entortar princípios. E é isso que está falando aqui. No versículo 7, para a gente não aprofundar muito no 6, vamos lá, e ele diz o seguinte: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. E o que nós entendemos quando nós lemos aqui? Jamais seja um desregrado. O que é desregrado? A pessoa que não tem regras, que ela não vive sobre regras, porque existem regras para todas as coisas. E nós não podemos ser uma pessoa sem leis, sem regras, sem estabelecer rotinas. Precisamos ser pessoas regradas e não desregradas. Olha que maravilha de conselho. Versículo 8 diz o seguinte: o que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre.
E o que significa isso? Tem gente que aumenta bens, ganha muita coisa, só que tudo à base de usura, à base de ganância. E aí, de repente, num belo dia, quando ela se vê ali com todos aqueles recursos, e ela fala: agora que eu tenho dinheiro, eu vou gastar. E aí, o que acontece? Num belo dia, ela tem uma dor no peito que irradia para os braços, infarta e morre. E para quem fica esse dinheiro acumulado? Para pessoas que se compadecem do pobre. Para pessoas que se compadecem do pobre. Ou seja, o rico ajunta para que um dia possa ser passado para o pobre. Então, não aumente bens com usuras e com ganância, porque num belo dia você pode perceber que jamais vai ter acesso a tudo que você ajuntou durante tanto tempo. Perdão. Versículo 9 vai dizer o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Olha isso. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até sua oração é abominável. O que nós entendemos aqui? Deus não ouve a oração de quem não ouve a sua lei. Eu vou rezar. Eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Tá, você lê a Bíblia? Você ouve a verdade que está contida na Bíblia? Você lê as verdades que estão contidas na Bíblia? Porque se você desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, se você não é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, ou que procura ouvir a palavra de Deus, ou que lê a palavra de Deus, nem adianta você orar, porque a sua oração será uma oração abominável. É a mesma coisa de você, imagina que você está andando, vou conjecturar aqui, imagina que você está andando na rua e de repente você encontra com uma pessoa e fala assim: oi fulano, tudo bem? Nossa, quanto tempo, como que você tá? Nossa, queria pedir um favor para você. E essa pessoa, e você nunca viu essa pessoa na sua vida. Que tipo de reação você acha que essa pessoa vai ter? Qual é o tipo de reação? A pessoa geralmente vai falar: nossa, cara estranho, você me conhece? Você me conhece? Da onde você me conhece? Ou seja, é dessa forma. Às vezes as pessoas querem ter uma intimidade com Deus, querem falar com Deus, querem oração, querem que suas orações sejam respondidas, mas são pessoas que nunca procuraram saber quem é Deus e o que Deus quer para a vida delas. É como um outro exemplo, é como um filho que ele não vai na casa do pai, ele não atende as ligações do pai, ele não conversa com o pai, e aí um belo dia, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai até a casa do pai para pedir. Ou é aquele filho que ele não liga para o pai para saber se o pai está bem, se o pai está feliz, se o pai está precisando de alguma coisa. Mas um dia que ele precisa do pai, ele liga. Ou seja, como é horrível sermos procurados apenas por aquilo que nós podemos oferecer ou quando a pessoa está com a corda no pescoço. É muito ruim viver uma situação dessa, ok? Vamos lá, seguindo para o próximo versículo, diz o seguinte, versículo 10. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os bons herdarão bem. O que nós entendemos aqui? Seja reto, porque mesmo que armem para você, você será livre. Seja reto, porque vai ter gente querendo fazer com que você erre, vai ter gente tentando fazer com que você erre o caminho, mas essas pessoas que vão tentar fazer com que você erre, elas mesmas vão cair na cova que elas estão cavando. Elas mesmas vão cair, vão ser mortas na própria forca que elas estão fazendo. Às vezes tem pessoas como naquela história de Mordecai, né? Onde aquele homem procurava a morte de Mordecai e ele fez uma forca que era para Mordecai e ele e sua família, praticamente, depois de descoberto a trama em que Mordecai estava envolvido, o cara que fez a forca, ele e toda a sua família, seus filhos, foram mortos na forca que ele fez. Ou seja, seja reto,
Seja reto. Não há segurança maior do que você ser uma pessoa reta, do que ser uma pessoa justa. Essa é a maior proteção que você pode ter na sua vida, é ser uma pessoa reta, uma pessoa justa, ok? Versículo 13 vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aqui nós entramos num assunto muito delicado, um assunto muito procurado na internet, algo que as pessoas sempre procuram. Poxa, mas eu já confessei os meus pecados para Deus. Eu não encobri os meus pecados para Deus. Como que eu vou confessar? Eu vou confessar, eu não tenho que confessar só para Deus? Depende. Veja bem, eu quero te dar um exemplo. Pecados, para que nós confessamos? Apenas para Deus? Quando aquele filho pródigo, ele está lá, voltando para a casa do pai, e ele encontra com o pai, ele vira para o seu pai e diz assim: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o que nós vemos aqui é um homem que pecou contra o céu, sim, pecou contra Deus, sim, porque um filho que desonra pai e mãe está pecando. Mas ele entende e ele confessa o pecado dele ao pai, e ele tem a plena consciência de que ele pecou contra Deus e pecou contra o pai dele, e ele pede perdão. Quando nós pecamos nessa terra, às vezes, não pecamos apenas contra nós ou contra Deus, mas contra as pessoas. Vou lhe dar um exemplo. De repente você teve aí um caso, né, extraconjugal, ou alguma coisa, né, que houve na sua vida contra alguém, um problema que você teve de um negócio, onde você acabou mentindo ou omitindo alguma coisa, e aí o que você faz? Adianta você só ir à igreja e orar e chorar e falar: Deus, me perdoa, eu não vou fazer nunca mais, eu estou arrependido, nunca mais eu vou fazer isso. Adianta? Adianta você fazer isso? Não adianta. Você precisa confessar os seus pecados às pessoas que foram lesadas, às pessoas que foram ofendidas. Você peca, às vezes, contra Deus e contra pessoas. E não adianta você confessar o seu pecado apenas para Deus. Você precisa também confessar o seu pecado às pessoas da qual você errou. Ah, mas eu tenho medo de acabar a minha imagem, de acabar o meu casamento, de acabar Tenha medo de ir para o inferno. Tenha medo de um futuro incerto espiritual. É disso que você precisa ter medo. Porque os pecados, eles só são perdoados se eles forem confessados. E aqui está bem claro na palavra de Deus, do próprio Deus, que usa a boca de Salomão para dizer e escribas escreverem, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, às vezes, você está vivendo uma vida muito difícil, uma vida de pobreza, uma vida muito rebentada, sabe? Nada dá certo, nada prospera na sua vida. E na maioria das vezes essas coisas não prosperam e a sua vida não prospera. É porque existem transgressões encobertas. E como você resolve isso? Como você resolve essa questão de falta de prospecção, essa falta de prosperidade na sua vida? Confessa. Confessa o seu pecado, confessa o seu erro. Confesse e deixe, ou seja, não é só apenas confessar, é confessar e deixar. Não é você confessar que errou e continuar errando. Confesse e deixe. São duas situações, dois comportamentos que Salomão escreve aqui. Eu preciso confessar e eu preciso deixar de praticar aquilo que eu acabei de confessar. Senão eu serei aquilo como Salomão fala, que aquele que volta a cometer o mesmo erro é como o cão que volta a lamber o seu próprio vômito. Então aqui está muito claro, não precisa nem desenhar aqui. Eu preciso confessar as minhas transgressões, eu não posso deixá-las encobertas, porque senão a minha vida não vai prosperar.
E eu preciso, além de confessar, eu preciso deixar de fazer. Porque só desta maneira eu vou alcançar a misericórdia. É isso que está escrito aqui. É isso que esse capítulo 13 nos diz, né? Não encubra seus erros, confesse, abandone e você vai alcançar a misericórdia. Nós podemos deixar até esse assunto para um outro vídeo, né? Uma outra ministração, mas eu quero dizer para você, eu quero aproveitar esse ensejo, esse momento, que se você está vendo que sua vida não prospera, que a sua vida não está indo para frente como você gostaria que ela fosse, saiba que enquanto houver pecados encobertos em sua vida, coisas que você não confessou, coisas que você não pediu perdão a Deus e as pessoas da qual você errou, a sua vida não vai prosperar. Então você confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Não tenha medo, seja reto, seja justo, seja verdadeiro, seja como um leão. Tenha ousadia e confesse os seus pecados e deixe os seus pecados e você vai alcançar misericórdia. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo, não é o que eu, Juarez Barbosa, está dizendo, é o que a palavra de Deus está dizendo, ok? Seguindo aqui para o versículo 16. 16 ou 14? Não, 14. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que nós entendemos aqui quando nós lemos esse versículo 14? Tema a Deus todos os dias. Não é no domingo, não é apenas no sábado, não é no final de semana. São todos os dias. Tema a Deus todos os dias e será bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? É mais do que feliz. Bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. As coisas que são para mim, né? Ou seja, as coisas que são para mim alegram o meu coração. Ou seja, eu tenho que viver coisas que alegram o meu coração. Eu tenho que viver momentos, ou seja, que vão trazer alegria ao meu coração. Diz assim: todo conhecimento que chega com alegria e curiosidade foi feito para você. Nós já lemos em capítulos anteriores, né? Sabe aquela coisa que te chama a atenção? Sabe aquilo que você está assistindo na televisão, que aquilo você para e fala, nossa, que legal. Ou seja, o que é esse nossa, que legal, o que é isso? Quando o teu coração chega, né? Quando a sua mente e o seu coração ouve uma informação e você fala, nossa, que legal isso aqui. E aí você senta e para. Perceba, aquilo talvez é uma cena, é um programa que você vai assistir e que jamais você vai esquecer daquela informação. É um filme muito bom que você assistiu que jamais você vai esquecer o nome daquele filme. O teor que aquele filme gostaria de transmitir, porque aquilo mexeu com o seu coração. Então assim, as coisas que são para mim, elas vão alegrar o meu coração. Ou seja, as coisas que são pro meu feitio, pro meu caráter, ou seja, as coisas que vão ser para mim, as coisas que vão ser feitas para mim, elas vão me agradar. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez seja um pouco difícil você entender, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Quer saber se uma coisa vai ser boa para você, se você vai aprender? Geralmente essa coisa, quando você está aprendendo, ela está trazendo alegria para você. Lembra lá da infância, lá da escola, quando você entendia, quando você estava fazendo um exercício e você, olha, eu entendi, puxa que legal, eu sei fazer esse exercício. Aquilo te traz uma felicidade, né? Quando você faz um exercício, você aprendeu, aí o professor explicou e você conseguiu entender como é que fazia aquela conta, você fala, nossa, que legal, agora eu sei fazer, puxa, lembra dessa alegria? É isso mesmo que acontece com a memória. A memória, ela faz isso. Quando você está alegre, quando você está feliz, quando algo te traz felicidade, a felicidade parece que é a cola que a informação precisa para ser armazenada na nossa mente. Então, por isso que nós temos que colocar todo o nosso coração em absorver as informações. Por exemplo, você está estudando um idioma, é o português, é o inglês, é o alemão, é o chinês, seja o que for. A língua que você estiver estudando,
ame. A própria Pai, ela tem o slogan, né? Dizendo o quê? Amantes de idiomas. E o que é amante? Amante é alguém que ama. Amantes são pessoas que são apaixonadas por uma coisa. E o conhecimento, ele é adquirido dentro daquela atmosfera do amor, da paixão. O que nos faz aprender alguma coisa é quando nós temos paixão por aquilo, é quando nós amamos aquilo. Quando nós amamos alguma coisa, nós aprendemos muito mais rápido. E olha só o que Salomão fala é justamente isso, quando o entendimento ele começa no nosso coração. Você, para memorizar uma informação, você precisa amar essa informação. Você precisa transformar essa informação na informação mais vital para a sua vida. Se você está estudando uma matéria, o idioma português, ame o português. Ame essa matéria. Sabe, não estude apenas assim, vou estudar porque eu preciso comercialmente, profissionalmente. Não. Passe a amar. Todas as coisas que você precisa aprender, coloca no seu coração o seguinte, olha, eu preciso me apaixonar por essa matéria. Porque no momento em que eu me apaixonar por esta matéria, por esta informação, com certeza ela vai ficar dentro da minha mente. Ela vai para o meu subconsciente e vai ficar lá sempre que eu precisar. Essas são informações que nós encontramos aqui no livro de Provérbios, por exemplo. Ok? Versículo 16, vamos lá? Caminhando para o fim. Diz o seguinte, vamos lá. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Olha só. Odeie a avareza. O que é avareza? O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que só quer as coisas para ela. Só quer lucro para ela, só quer as coisas para ela, só pensa nela. Então, assim, uma das formas de você prolongar mais os seus dias é odiar a avareza, ou seja, não seja uma pessoa avarenta. Pelo contrário, odeie a avareza. Porque todo sentimento ruim, toda coisa ruim que tem dentro de nós, ela diminui os nossos dias de vida. É como se fossem coisas que vão secando a energia da nossa vida, do nosso ser. Ok? Versículo 17 vai dizer o seguinte: o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Ou seja, deixa o homicida fugir, ele vai encontrar a cova dele. Ele vai encontrar o fim dele, porque o fim dele já começou. Uma pessoa homicida, uma pessoa que mata outra pessoa, uma pessoa que mata alguém, ela vai fugir a vida toda até encontrar a sua própria cova. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ok? Versículo 18 diz o seguinte: o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. E o que nós entendemos aqui? Que a sinceridade seja uma constante na sua vida. Seja sincero. Eu sei que é difícil, é muito sincero. Porque nós somos muito emocionais. Nós somos pessoas muito emocionais. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ser sinceros. Porque quando nós somos sinceros, olha só o que está dizendo aqui sobre a questão da sinceridade. Ela precisa ser uma constante na nossa vida. Versículo 18, né? Não é isso? Olha só. O que anda em sinceridade salvar-se-á. Então você quer ser salvo? Você quer ser salvo de situações? Você quer ser salvo de enroscos, de problemas na sua vida? Seja sincero. Às vezes a gente fala assim, mas puxa vida, se eu falar ele vai se ofender. Se eu falar ela vai ficar ofendida. Se eu falar puxa vida, ela vai pensar mal de mim. Seja sincero. Fulano, o que você acha disso, daquilo? Meu Deus, o que eu falo pra ela? Puxa vida, né? A pessoa fica ali, ó, travada ali, ó. Seja sincero, fale. Ela te perguntou. E ela não te perguntou? Porque às vezes até a gente fala assim, você quer que eu te fale mesmo? Você quer que eu seja sincero, que eu te fale? Não é assim que geralmente a gente fala? E aí a pessoa responde, lógico, senão eu não estaria perguntando pra você. Então assim, ó, seja sincero e você vai se salvar de muitos problemas, ok? Seja sincero.
Versículo 19 vai dizer assim, ó, estamos lá caminhando para o fim já. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará do quê? De pobreza. Ou seja, lavre as suas terras. É lógico que hoje a gente não tem mais terras, ninguém é mais agricultor, né? Mas quando Salomão fala aqui de terras, nós podemos conjecturar isso e transformar essa questão de terra em nossos recursos. Ou seja, não fique ocioso. A ociosidade ela está ligada à pobreza. E lavrar, ou seja, cultivar, trabalhar, está relacionado à riqueza. E lavrar a terra é o quê? É usar os nossos recursos. Quais são os seus recursos? O que é a sua terra hoje? Imagine você no lugar de um lavrador. Você não é um lavrador, não trabalha com a terra. Você é uma pessoa que trabalha com o seu intelecto. Então, o que é a sua terra hoje? Sua terra hoje é a sua mente. A sua mente hoje é a sua terra. E o que seria lavrar a terra? Lavrar a terra hoje, no sentido de ter a sua mente, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você vai tirar o seu pão. Porque veja bem, o lugar onde você ganha o seu pão não é na sua empresa. O lugar onde você ganha o pão não é no seu trabalho. O lugar onde você ganha o seu pão é na sua mente. Porque se você não estudasse, não absorvesse informação, não fosse uma pessoa inteligente, você não estaria aí sentado nessa cadeira de gerente, não estaria aí sentado nessa empresa, não teria aí um currículo para poder fazer parte de um corpo, de uma equipe de funcionários, de uma grande companhia. Então a sua terra hoje, segundo Salomão, a sua terra hoje é a sua mente, você precisa lavrá-la, ou seja, você precisa utilizar. Nós usamos a terra, por exemplo, numa lavoura, nós usamos a terra aqui para plantar e para colher. E onde é que nós plantamos e colhemos na nossa mente? Nós plantamos informação, conhecimento e vamos colher o quê? Sabedoria para utilizá-la tanto para nós como para vendê-la a outras pessoas. Porque é a sua sabedoria que você vende todo dia na administração de uma empresa, na venda de produtos, quando você é um representante comercial ou quando você faz a gestão de uma empresa, o que você está vendendo? Você está vendendo o seu intelecto, a sua sabedoria. E aonde que nasce, aonde que está essa sabedoria? Onde que está esse seu intelecto? Plantada na sua mente. E a sua mente é o quê? É a sua terra. A sua mente é esse pedaço de chão aí infinito para você guardar informação, absorver informação e tirar o melhor da sua terra. Ou seja, tira o melhor da sua terra, tira o melhor do seu cérebro, tire o melhor dos seus recursos que Deus já te deu, que são os seus dons, seus talentos, né? Ou seja, você que canta, você que toca, você que tem o seu lado direito, o hemisfério direito do seu cérebro, que é o lado criativo, né? Aflorado, você é uma pessoa artista, criativa, desenvolve produtos. Às vezes você é uma pessoa que tem um lado esquerdo aflorado, ou seja, o lado lógico aflorado. Você é um cara matemático, um engenheiro, uma pessoa que sabe lidar com números. Ou seja, tira o melhor. Tira o melhor da sua terra, tira o melhor do seu cérebro. É isso que Salomão está dizendo aqui. Não seja ocioso, não perca tempo com coisas fúteis, ok? Invista todo o seu tempo, todo o seu relógio, todo o seu tempo em absorver conhecimento e sabedoria, ok? Versículo 20, e caminhando para o final. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O que significa isso? Seja fiel e será coberto de bênçãos. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel com a sua esposa, seja fiel com seus filhos, seja fiel com seus pais, seja fiel nos seus compromissos financeiros, seja fiel em todas as coisas em que a fidelidade seja um diferencial, um divisor de águas. Seja fiel. E você vai perceber que as bênçãos vão perseguir você, ok? Versículo 21 diz o seguinte: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Ou seja, não dê importância à aparência das pessoas. Tem gente que julga as pessoas pela roupa que veste, pelo modo como ela se comporta. É bem verdade que nós precisamos, né, nos vestir bem, falar bem, se comportar bem, e isso a educação nos traz. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que nós não podemos apenas dar importância à aparência, porque pessoas também muito bem vestidas são pessoas muito mal intencionadas.
Lembre-se bem, pessoas muito bem vestidas também podem estar muito mal intencionadas. Ok? Vamos lá. 22 diz o seguinte: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Gente, a riqueza é gradativa. Não queira ser rico de um dia para o outro. Tem um ditado que fala assim: o que não parece com o dono é roubado. Não adianta, você pode ganhar na loteria hoje milhões, mas se você não souber administrar, você não sentir o valor que tem aquilo para você, você perde esses milhões em poucas coisas. Ok? Versículo 23 vai dizer o seguinte: o que repreende o homem gozará de mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Olha que interessante. O que a gente aprende aqui? É mais fácil você repreender. Você fala assim: eu não posso repreender ele, porque se eu repreender ele, eu vou perder a amizade dele. Pelo contrário, o que Salomão está falando aqui é o seguinte: o que repreende o homem gozará depois, não é agora. Porque quando você repreende a pessoa vai ficar chateada com você. Às vezes você vai falar para a pessoa assim: viu, cara, deixa eu te falar uma coisa, ó. Você pode até ficar chateado comigo agora, mas eu vou te dizer uma coisa. Você está se comportando assim, assim e assado. E esse comportamento seu vai acabar com você. Esse comportamento seu é totalmente destrutivo. Esse comportamento seu que você tem não é a pessoa, mas o comportamento dela. Esse comportamento seu aqui, ó, não vai levar você a lugar nenhum. Na hora essa pessoa vai ficar chateada com você, ela pode até brigar com você. E se ela brigar com você, ela é uma pessoa tola. Né? Ela está cometendo a pior tolice da vida dela. Mas se você está repreendendo a pessoa, né, com toda a educação, essa pessoa lá na frente, ela vai se tornar mais amiga do que aquelas pessoas que você elogia ela. Sabe? Tem pessoas que a gente tá elogiando, né? Poxa, a pessoa assim, assado, né? Ou seja, as pessoas que você repreende, elas depois se tornarão mais amizade. A gente vai gozar mais amizade dessas pessoas que a gente repreendeu do que aquelas que a gente elogiou. É isso que Salomão fala. Então, assim, o que a gente aprende aqui? Não tenha medo. Repreenda mesmo. Repreenda. Repreenda algumas pessoas. Chegue para ela, tenha coragem de chegar para ela e falar assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Talvez você pode até ficar chateado comigo aqui, mas talvez lá na frente você vai ver que eu, na verdade, sou o teu único amigo, o teu melhor amigo. Talvez eu possa gozar mais da sua amizade lá na frente do que agora, mas agora eu preciso te dar um feedback de um comportamento que você está tendo. As pessoas não são ruins em si próprio, mas as pessoas têm alguns comportamentos muito ruins. Então você pode chegar para a pessoa e dizer assim: olha, eu preciso te dar um feedback sobre um comportamento que você está tendo, que esse comportamento não vai gerar sucesso para você. Esse é um comportamento que está fazendo você andar para trás. Então eu vou te repreender, eu vou te falar, vou te dar um feedback sobre um comportamento que não vai te levar para lugar algum. Você está agindo, você está tendo um comportamento assim, assim, assado. Você está agindo de uma maneira assim, assim, assado. E essa forma de você agir, essa forma de você falar, essa forma de você se comportar vai gerar muitos problemas de relacionamento interpessoal com você. Ou seja, você como líder, você como um supervisor ou como qualquer outra pessoa, você pode chegar ao seu subordinado ou ao seu funcionário e falar assim: olha, vem cá, vamos conversar. Eu preciso te dar um feedback sobre um comportamento que você está tendo que está sendo muito prejudicial para o teu relacionamento interpessoal com as pessoas. E você, ao dar esse feedback, ao conversar dessa maneira com essa pessoa, você pode gozar da amizade dessa pessoa lá na frente. Depois você vai gozar dessa amizade muito mais do que pessoas que você elogia. Beleza? Fechou? Vamos lá. Versículo 24 diz o seguinte: o que rouba o seu próprio pai ou sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Ou seja, não roube seu pai, nunca roube seu pai ou sua mãe. Fala assim: esse é do meu pai, da minha mãe, é meu esse dinheiro. Não é deles, então o que é do meu pai, da minha mãe é meu. Não, o que é do seu pai, o que é da sua mãe, o que é seu é seu. Não roube o seu pai ou sua mãe. Não roube o seu pai ou sua mãe. Porque Salomão compara o filho que faz isso, é companheiro do diabo. É amigo do diabo. Companheiro do homem, é do homem destruidor. Ok?
Versículo 25 diz o seguinte: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Ou seja, o segredo da prosperidade é o quê? Confiar no Senhor. Confie no Senhor, não seja orgulhoso. Não tenha um coração orgulhoso das coisas. Confia no Senhor, ok? Versículo 26 vai dizer o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E onde está essa sabedoria? Sabedoria animal? Não, sabedoria espiritual que está contida na Bíblia Sagrada. Então assim, olha, anda em sabedoria, absorve essa sabedoria bíblica que está na Bíblia, que você vai ver que o teu coração, seu próprio coração, confiado no Senhor, você vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais direcionada, ok? E por último, versículo 27 vai dizer o seguinte: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Gente, dê ao pobre tanto recurso como a atenção dos seus olhos. Jamais deixe de dar ao pobre tanto recursos, doações e atenção também dos seus olhos. Olhe para o pobre. Às vezes o cara está lá no sinal pedindo ajuda, pedindo alguma coisa. Não feche o vidro, sabe? Não feche, não finja que aquela pessoa não está ali. Não finja, porque do mesmo jeito que você trata a imagem e semelhança de Deus hoje, amanhã você pode estar passando uma situação parecida e as pessoas também não vão olhar para você. Você vai passar do lado de pessoas e pessoas vão fingir que você não está ali. Então, não negue, não dê ao pobre, dê atenção ao pobre, não desvie o seu olhar para pessoas que sofrem de pobreza, seja ela espiritual, intelectual ou financeira. Porque talvez um dia, como o mundo dá a volta, você pode precisar e as pessoas vão estar na sua frente e vão fingir que não viram você, ok? Essas são as reflexões sobre alguns versículos aplicáveis que nós encontramos no capítulo 28 de Provérbios. Eu espero que você tenha absorvido bastante informação. Eu espero que essa palestra tenha agregado muito valor a você. E para você ainda que não se inscreveu no canal, deixa aí nosso recadinho. Inscreva-se no canal, acione o sininho, né? Coloca lá nos comentários o que mais te chamou a atenção, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que mais pessoas também tenham acesso a essa informação e comecem a descobrir a grandeza que existe na palavra de Deus e em especial no livro de Provérbios, da qual liturgicamente nós lemos todos os dias, ok? Um grande abraço, fique com Deus. Ok? Meu nome é Juarez Barbosa e nós estamos aí todos os dias agregando valor e como Salomão diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, ok? Um grande abraço e fique com Deus.